Boker Tov, Be'ezarat Hashem Naaseh V'Natzliach. Aqui é o Ben Zion. Bem-vindos ao Bet Midrash Livre para mais um estudo do Talmud Bavli. Nós estamos no Daf 11b, dando continuidade ao nosso processo de explorar o texto do Talmud. E desde já eu agradeço aos nossos colaboradores, sem os quais este e outros projetos não seriam possíveis. Tzidkul Mitzvah a cada um que acredita e participa do Bet Midrash Livre. E nós iniciamos então o Daf, dando continuidade à análise que os sábios estavam fazendo a respeito das preces matinais. E ao explorar esse texto, nós aprendemos como foi realizada a construção dos ritos dentro do judaísmo e quais são os conceitos para os quais estes ritos apontam. Então a Gemara continua o texto dizendo Yotzeror Uvore Choshech, que forma a luz e cria as trevas, que faz a paz e cria o mal. Eu, Hashem, faço todas essas coisas. Ishayahu 45. Leima Yotzeror Uvore Noga. Então, a respeito dessa específica formulação da Brachá, a Gemara então diz, está escrito, forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Mas a gente não devia dizer então que forma a luz e cria a luminosidade? Ou seja, por que a gente fala de trevas na reza? Se é uma questão puramente psicológica, então nos devia evitar usar palavras que as pessoas popularmente atribuem a alguma coisa negativa? E aí a Gemara diz que uma maneira de olhar isso é dizer Chedirtiv de Amrinan. Então a Gemara responde, bom, nós dizemos a bênção como está no verso. Em tese, então, nós não alteraríamos a fórmula que aparece no verso. Mas ao analisar esse argumento, a Gemara discorda. E ela diz, Ela me'ata o shalom vorera mikara amiran kedirtiv ela kerirei vekarina hakol lishna me'alia achana me'leima noga lishna me'alia. Gemara diz, não, mas espera aí, mas se fosse assim, se nós rezássemos exatamente de acordo com o que está no texto, então, e a continuação do verso? Porque a continuação do verso diz, não só que forma a luz e cria as trevas, mas que faz a paz e cria o mal. E nós dizemos a benção assim? Não. Nós dizemos que faz a paz e cria tudo. Você shalom vore akol. Então, por que nós falamos tudo em vez de o mal? Para evitar a menção da ideia de mal. Então, não é verdade a proposta trazida por alguém, por algum dos sábios, de que nós recitaríamos as bênçãos exatamente como os textos foram registrados. Não fazemos isso. Então também, é por isso que nós não falamos luminosidade. Nós falamos a bênção conforme ela veio coordenada pelos sábios. Mas não quer dizer que nós estamos seguindo exatamente textos. E esse ponto, então, do Talmud é importante, porque geralmente as pessoas confundem, especialmente tradições como a nossa, tradições que são focadas em livros específicos, análise de livros, como uma tradição sola escritura, como se fôssemos adoradores de textos ou de livros. E essa confusão é perfeitamente compreensível, porque durante séculos, especialmente depois do século XIII, com o advento do misticismo, o judaísmo se tornou um pouco idólatra. Então, uma das coisas que passou a ser cultuada no judaísmo e não era antes, eram livros. Não é? Muitos livros ganharam atribuições mágicas, místicas, e passaram a ser cultuados e tratados como se fossem
obras que não podem mais ser discutidas. E o Talmud não tem essa tradição, porque o Talmud é antes desse processo. Então, o Talmud analisa todos os textos, questiona todas as ideias, procura apontar caminhos, em vez de fazer determinações taxativas. E este processo é o processo natural da tradição. Então nós temos um verso onde um profeta se expressa, nos dando exemplo de visão do que ele compreendeu do divino, que é isso que quer dizer o que ele viu, né, ele compreendeu, e como ele expressou o que ele compreendeu, mostrando as possibilidades de se expressar poeticamente. E ao mesmo tempo que o profeta fez isso, eu preciso também procurar captar o que ele quis dizer com isso. Então a Guemará coloca que essa primeira impressão de que não pode falar trevas, porque a palavra é feia, ela não seria exatamente precisa. Nós não temos um problema com a palavra em si, nós não podemos gerar ritos baseados em crenças populares. Nós temos que focar na mensagem que veio. Por outro lado, nós também não evitamos a mensagem que veio só porque a gente não gosta. Mas nós englobamos alguns conceitos, como por exemplo, o conceito do mal, né? A ideia de mal é uma ideia muito confusa. Porque, em tese, o que nós queremos dizer com isso é que ocorreu alguma coisa que eu particularmente, ou você particularmente, não gosta. É isso que a gente costuma chamar de mal. Ocorreu algum mal. Como, por exemplo, a pessoa não gosta de ficar doente, ficou doente, então teve um mal, ela ficou doente. Mas, em tese, o mal ou o bem não existem no mundo da natureza. Isso são interpretações do ser humano. Não existe na natureza nada bom e nem mal. É por causa disso que nós temos uma orientação no primeiro Midrash da Torá, que é o do Éden, sobre não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. A ideia, portanto, de você distinguir, ou pensar que está distinguindo a realidade entre o bem e o mal. Não se deve fazer isso, né? Isso é exatamente o que, digamos assim, corta o vínculo da nossa consciência com o divino. Então, em vez de falar o mal, eu falo a tudo. Mas por quê? Porque o profeta ali também não estava fazendo nenhum tipo de declaração teológica taxativa. Quando ele disse o mal ali, ele falou em contraste com o que ele estava falando. Faz a paz e cria o mal. Então, o mal que ele quis dizer, portanto, é a ausência de paz. E essa é a narrativa para ele. Luz e trevas, paz e mal. Então, o mal que ele quer dizer ali é o mal interpretado. E, portanto, na reza nós falamos a tudo. Porque você pode interpretar como mal qualquer coisa. Mas então a Guemará coloca, nós não estamos cegamente seguindo o texto. Então como que funciona? Ela marava, kedei liaskir midat yon balayla ou midat layla bayom. Então, mediante a essa observação, Urava tomou a palavra e disse: a razão pela qual recitamos que cria trevas, né, é para mencionar o atributo do dia e da noite, o atributo do dia na noite, o atributo da noite no dia. Ou seja, a ideia mais ou menos é unificar o dia e a noite, ou o conceito relacionado a isso, como partes diferentes de uma única concepção. Quando o Sefer Bereshit nos traz o Midrash da criação, aquele Midrash faz um contraste entre luminosidade e escuridão. Por isso que todo o processo do Midrash, a cada processo ele termina dizendo Vai Erev, Vai Boker. Né? Foi tarde e foi manhã. Então, essa concepção do tarde, do manhã e a noite, né? A escuridão foi chamada noite. Então perceba, né? Rocher, que é o termo atribuído às trevas, foi chamado no Midrash de Laila, noite. Então veja, a conotação negativa pode não ter uma conotação negativa. Então Urava disse, nós temos que colocar o atributo do dia na noite, o atributo da noite no dia. Nós temos que diluir a rigidez desses conceitos.
Então nós fazemos isso nos ritos e nas rezas. Então por isso que essa é a razão de falarmos que cria as trevas. E aqui eu me lembro do Ramban, né? É importante também lembrar do Ramban, porque esse texto específico que o Talmud está discutindo, o Ramban discute no Guia dos Perplexos. E o Ramban nota e pede para que a gente preste atenção às terminologias que são usadas. O Ramban nota que o texto usa duas expressões comuns e importantes para nós. Ele usa a expressão yotzer, que é formar alguma coisa, e boré, que é criar alguma coisa. Yotzer se refere a quando você faz alguma coisa a partir de materiais que você dispõe. E boré se refere a você trazer alguma coisa à existência de um ponto antes do qual não havia. Então, o Ramban usa essa expressão para dizer que aquilo que é referido por boré são coisas que na verdade não existem. Então por isso que nós lemos cria trevas. Mas quando se fala da luz, não se fala cria luz, se fala forma luz. Por isso que fala yotzer or. Yotzer or não é cria luz, é forma luz. Por quê? Porque luz é algo que existe de fato. Agora, escuridão não é algo que existe de fato. Escuridão é só ausência de luz. Então, da mesma forma, faz a paz. Paz é algo que você tem que fazer acontecer. É algo concreto. Agora, o mal não é nada que existe de fato. É uma interpretação. Portanto, cria o mal. Então, os textos proféticos também não são desorientados, fortuitos. As palavras são cuidadosamente escolhidas. E quando o Ramban nos pede para analisar textos assim, ele pede para prestarmos atenção nas terminologias e procurarmos o padrão que o profeta utiliza para se expressar. Bishlama midat laila bayom kamiran yotzer or uvore choshech ela midat yon valaila yichi mishkachat la. Então a Guimará continua a análise e pergunta sobre a proposta do Rava. Sim, o atributo da noite é mencionado durante o dia. Nós falamos, né? Yotzer or uvore choshech. Forma a luz, cria as trevas. Mas onde você encontra o atributo do dia mencionado à noite? Porque eu encontrei um caso. Eu quero o outro também. Porque na bênção sobre as luzes, recitadas à noite, não há menção de que forma a luz. Não há o contrário. Então aí quem tomou a palavra para responder foi o Abaye. Amar Abaye, golel ol mipnei choshech vechoshech mipnei or. Abaye, no entanto, diz que o atributo do dia mencionado à noite, nas palavras, substitui as trevas pela luz e a luz pelas trevas. Então nós falamos na reza noturna, golel or mipnei choshech vechoshech mipnei or. Seria nesse ponto. Aí a Guimará pergunta, Veidach mei Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Ahavar Abba Vechieri leye Rabi Eliezer le Rabi Pedat Brei Ahavar Abba. Então a Guimará diz assim, e qual é a fórmula da outra bênção que é recitada antes do Shema? E para responder vem o Rav Yehuda, que fala em nome de Shmuel. E ele diz que a fórmula da outra bênção é a fórmula do Ahavá Rabá, o amor abundante. E o Rabino Eleazar instruiu seu filho, o Rabino Pedat, a dizer também Ahavá Rabá, o amor abundante. Que é um trecho do próprio Sidur, quer dizer, hoje todo mundo conhece isso. Nesse período estava em formação essas rezas, né? Tanya nameyachi enomrim Ahavá Olam el Ahavá Rabá ורבנן אמרים אהבה עולם, וכן הוא אומר אהבת עולם, והבטיח על כן משכתיך חסר. Isso também foi ensinado no Baraita. Não se recita Ahavat Olam, um amor perpétuo. Em vez disso se recita Ahavá Rabá, um amor abundante. E os rabinos disseram que se recita Ahavá Olam, um amor perpétuo. E por isso se diz, amo você com amor perpétuo. E é por isso que em minha bondade eu atraí a mim, que é um texto do profeta Irmiyahu 31. Então, o Talmud está mostrando que na formação dessas bênçãos havia opiniões divergentes. Havia sábios que haviam decretado fazer a menção
do amor do divino como Ahavat Olam, um amor perpétuo, e os sábios, né, que sempre em geral se refere aos líderes das academias babilônicas do período, eles decidiram que se devia falar Ahavat Olam, e os outros rabinos disseram que não, era Ahavat Rabbah. Então, isso quer dizer que nas escolas de respectivos sábios se fazia diferente, antes do sistema ter sido, digamos assim, normatizado. E aí a Guemará então começa a discutir o valor de cada ideia. Mas antes mesmo de discutir, ela deixa claro que a ideia de fazer a menos popular, que é a Ahavat Olam, também foi tirada de um texto do Irmiyahu. E por que isso é importante para nós? Nós precisamos compreender que o rito judaico ele foi totalmente baseado em heranças e tradições que são linkadas de alguma maneira aos profetas. Então, quer dizer, não é que os rabinos se inspiravam e procuravam as palavras mais bonitas para que nós falássemos na reza. Porque se fosse para ser assim, então seria melhor deixar cada um fazer como quer. Né? E uns seriam mais bem-sucedidos e outros menos bem-sucedidos. Mas a questão para os sábios é o seguinte: se você realmente tem algum tipo de compreensão do divino, que é isso que promove o que você vai falar perante o divino, ou pelo menos o que deveria promover, né? A ideia, portanto, de rezar diz respeito a você se expressar, usar esse atributo tão humano, que é o atributo da fala, para se referir ao divino da mesma maneira que nós usamos a nossa capacidade de ser conscientes para termos consciência do divino. Que na verdade o foco todo é esse, né? Se você tem consciência do mundo que está à sua volta, então você precisaria, em tese, ter consciência do divino. Então, da mesma forma, se você tem capacidade de se expressar por fala, você deveria ser hábil para se expressar perante o divino. E a pergunta que todos nós deveríamos fazer é: quem de nós tem esse tipo de habilidade de fato? Quem de nós tem compreensão do divino de fato para se expressar sobre o divino? E algumas pessoas, por não pensar a respeito disso, se surpreenderiam sequer com essa pergunta. Porque elas imaginam o divino como um arquétipo, ou do pai ou da mãe, ou como um arquétipo de algum parente que elas tenham, e portanto elas acham que isso não é uma dificuldade. Elas dizem: não, mas é o meu pai celestial, então eu posso falar com ele o que eu quiser. Mas, por mais que nós chamemos o divino de pai, ou chamemos o divino de criador, ou chamemos o divino do que nós quisermos, o divino não é um ser humano, e portanto não é nada disso de fato. Não é pai nem mãe de ninguém, literalmente. Não é pelo menos mais pai do ser humano do que é das formigas, e dos polvos, e dos caranguejos, e das aves, e dos insetos, enfim, de todas as formas de vida que foram trazidas à existência nesse planeta há milhões de anos já, né? Isso sem falar de todos os animais que já foram extintos, de todas as outras espécies de ser humano que já existiram, algumas com mais de 2 milhões de anos de presença aqui no planeta, quando a nossa espécie, Sapiens, nem sequer existia. E então, se o divino é pai de ser humano, ele é pai de todas as espécies, não só da nossa. Então, isso dilui um pouco essa visão egóica, né, que nós temos de que o divino tem alguma coisa que vê especificamente conosco. E os rabinos tinham intuitivamente esse tipo de consciência, embora eles não tivessem esse tipo de conhecimento. Então eles sabiam que não é assim, não é como a gente imagina, que a pessoa chega perante o divino e fala o que quer, ou diz o que lhe vier à mente. Então eles procuravam nos profetas algum tipo de apontamento que eles, na compreensão que eles tiveram, que eles tinham do divino, e nós repetimos aquilo que eles falavam. Então nós não vamos falar de um amor divino, porque nós não sabemos o que isso significa. Esses são os fatos. Mas nós vamos repetir o que Irmiyahu disse sobre isso, se ele disse isso. Porque aí então nós estaríamos, em tese, buscando a compreensão dele. Né? Buscando, ou pelo menos, por um momento, seguindo os seus apontamentos. Né? Se ele falou isso, e o entendimento dele do divino é muito maior que o meu, tem que ter alguma coisa nessa direção, mesmo que nesse momento eu não saiba do que ele está falando. Então, é por isso, eu espero que você entenda, é por isso
a diferença entre os rabinos quererem saber se se deve falar Havat Olam ou Havar Abá. Não é por causa do valor poético de uma expressão ou outra, mas sim do que melhor reflete os ensinamentos dos profetas, para onde eles estavam nos apontando especificamente. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Iskim lishnot ad shelo kra kriyat shema, tzarich levarech, mishekara kriyat shema, אין צריך לברך שכבר נפטר באהבה רבה. Então a benção Ahava Rabá, o amor abundante, é uma benção sobre a ideia de amor divino por nós. E ela inclui o louvor de ele nos ter dado a Torá, que seria então o tema geral do que nós estamos lidando, bênção sobre a Torá. Portanto, o Rav Yehuda disse que o Rabino Shmuel tinha dito: aquele que se levantou para estudar, ou seja, que acordou de manhã, ele recita o Shema, e aí ele deve recitar uma bênção especial sobre a Torá para poder estudar. Se ele já recitou o Shema, ele então não precisa recitar essa bênção. Porque ao fazer isso, ao recitar o Shema, ele se isentou, porque na bênção do Shema está incluído a menção Ahava Rabá. E isso inclui os componentes da bênção sobre a Torá. Então, com base nesta prática, ou seja, esses ritos estavam sendo elaborados, decididos, normatizados. Mas como eles eram antes? Antes, eles eram tradições de específicas famílias. Nesse período das escolas babilônicas, os exilados se reuniram para estudar a Torá, mas cada um trouxe à tona as tradições que suas famílias preservaram. Então essa tradição específica veio através deste ensino. Por isso que o Rav Shmuel disse que o Rabino Shmuel havia dito. O Rav Yehuda disse que o Rabino Shmuel havia dito. Ou seja, nós temos a menção de uma dessas correntes da tradição e, nesse caso, a Torá, o Talmud traz o argumento da prática, dizendo que a prática dele era assim. Veja, em vez de trazer o argumento de um texto, dizendo assim, está escrito em tal lugar. Tal. Não, isso importa inclusive menos. O que importa mais é como que os antigos de fato faziam isso. E quais outras evidências nós temos, no caso, de mais pessoas com práticas parecidas. Então, nesse caso aqui, é absolutamente relevante pela grandeza, pelo sábio em questão, que está sendo mencionado, que é o Rav Shmuel. Então, a prática ritual judaica, ela é diretamente ligada às práticas dos antigos, das pessoas que viveram no período do Segundo Templo, mas que, no caso dos sábios do Talmud, o que eles fizeram? Eles procuraram se separar dos grupos sectários que havia e que, digamos assim, inventaram novas versões do judaísmo. Então, no período do Segundo Templo, muitas versões de judaísmo foram inventadas e, por causa dessas invenções, e de todo mundo dizer que tem razão absoluta, é que os rabinos, então, decidiram reunir. Não, se cada um está falando uma coisa e as pessoas estão contando histórias divergentes, nós precisamos sentar e decidir o que foi transmitido de fato. Porque senão isso daqui vai simplesmente se diluir. É só você notar, por exemplo, a comunidade Qumran, que inventou um grupo sectário lá, uma espécie de irmãos menonitas do Oriente Médio, e acabaram mortos, enfim, acabou. Embora tenha se achado os manuscritos, a comunidade não sobreviveu porque esse tipo de visão era resquício daquelas visões apocalípticas, das quais o próprio cristianismo faz parte também, e outras seitas, os essênios e tudo isso. Esse pessoal todo tinha uma visão apocalíptica, o mundo vai acabar já já e não sei do que, e eles criaram essas seitas e, portanto, eles praticamente destruíram o sentido do que tradição quer dizer. Porque eles determinaram que eles são justos, quem não for vai para o inferno, ou vai ser morto, ou, enfim. E os rabinos não. Os rabinos que queriam determinar tradições. Qual era a prática de fato dos antigos. Para que nós possamos entender que o que nós temos agora, no caso da época deles, agora o que nós temos é isso.
Esses são os fatos. Nós temos texto e nós temos os anciãos de diversas localidades, de diversas famílias, que vieram com suas práticas aprendidas dos seus antepassados. Nós queremos saber quais são essas práticas exatamente, para compararmos todo esse material e decidirmos, digamos assim, um caminho do meio. Ou, quando nem isso for possível, pelo menos cada comunidade que for estabelecer seus novos costumes vai ter uma base, né, para onde ir. Então essa é a ideia de você discutir qual que é o rito, não baseando num texto, e sim qual era a prática de determinada pessoa. Então a Gemara prossegue. Amarav Huna, lemikrei tzarich levarech, ou lemidrash ene tzarich levarech. Então o texto que foi mencionado, ele fala da bênção sobre a Torá, que hoje nós todos somos acostumados, mas naquela época era uma novidade. E a Gemara foca numa disputa sobre o que constitui Torá em termos de se exigir uma bênção. Isso é muito importante pensar. Nós insistimos em mencionar essas coisas, mas fica parecendo uma interpretação filosófica quando você não olha isso também refletido nas fontes, no caso, textos fundamentais como esse. Mas o que nós chamamos Torá não é exatamente os 5 livros de Moshe. O que nós realmente queremos dizer com Torá é um conceito geral de instrução divina. Isso é Torá, instrução divina. Isso é muito claro na visão que os sábios tinham de Torá. Para eles, Torá não era exatamente os livros, até porque não existiam os livros nesse período. Nesse período que nós estamos lendo, né, o período que esse texto reflete, não havia o Rumash, né, havia pergaminhos soltos. E esses pergaminhos também não tinham número, não tinham versículos, capítulos, nada disso. Então eles eram organizados de muitas maneiras. Quando os rabinos determinaram para ler a Torá em parashiot, né, em porções, essas porções muitas vezes tinham pergaminhos separados das porções, que poderiam ser reunidos e agrupados e organizados de diversas formas. Então nós temos evidências por parte de pesquisadores acadêmicos de que a Torá já foi dividida não em 5, mas em 7 livros. E outros chegaram a dividir em 9, incluindo o Sefer Yehoshua, o Sefer Melachim, como parte daquilo que se apelida chamar de Torá, né? Então Torá é uma expressão que infelizmente ela acabou caindo nessa concepção de que o sentido seria lei, né? Por causa do cristianismo, essa coisa de chamar Torá de a lei de Moisés. Mas a expressão Torá quer dizer instrução. E a versão aramaica também quer dizer isso. Porque como a Torá em aramaico é oraita em aramaico é mais ainda reflexivo, porque oraita quer dizer da luz. Então quando uma coisa é dita em aramaico como deoraita, quer dizer que a coisa veio da luz. Da luz no sentido da luz da razão, da luz do entendimento, da luz divina, portanto, que é a consciência em nós, né? E portanto, é nesse aspecto que os rabinos querem ou desejavam, né, ou mostraram que antigamente era uma prática, se fazer bênção sobre a Torá. Então, bênção sobre a Torá, que hoje é feito como se fosse bênção sobre o livro da Torá, porque hoje o judaísmo, como eu disse no começo, infelizmente presta culto para livros, né? Mas para os rabinos não era isso, porque não havia nem livros para se prestar culto nesse período. A própria Mishnah não era um livro, né? A Mishnah era só uma coletânea de pergaminhos que eles estavam ainda formando e discutindo. E a Gemara, muito menos. A Gemara não era mesmo um livro, né? A Gemara ainda estava sendo elaborada, discutida, coletada. Ela foi se tornar livro, de fato, 1000 anos depois, né? Como nós temos estudos lá no Beit Midrash Livre do Facebook sobre esse assunto, né? Sobre a redação do Talmud, quando que isso terminou. Então, veja, eles não estão falando de livros editados por editoras religiosas. Eles estão falando do conceito de Torá. Torá enquanto instrução divina. Torá enquanto apontamento ao divino. Isso requer uma bênção. Percebam, né? Então, o que eles querem dizer com isso? Eles não estão dizendo nosso livro requer uma bênção. Eles estão dizendo a instrução divina requer uma bênção. E aí você verá, com esse entendimento, várias visões da parte dos sábios sobre o que Torá significa. Percebam, por exemplo, né, nesse trecho, o Rav Huna, ele disse, para o estudo das escrituras, para Mikra, que é, no caso, então, os pergaminhos mais antigos, se deve recitar uma bênção antes de ler esses pergaminhos.
mas para o estudo do Midrash Halachá, que, portanto, eram as homilias usadas para explicar trechos ou lacunas ou fissuras textuais na Bíblia hebraica, aí não é necessário recitar uma bênção. Então, o Rav Huna tinha uma tradição de que quando você lê os textos, pergaminhos mais antigos, você deve antes abençoar e aí você estuda esses livros. Mas quando você ia ler os comentários ou as histórias que foram inventadas para preencher lacunas no texto da Mikra, aí não seria necessário abençoar, por isso especificamente. Foi assim que veio dos pais e avós desse rabino em particular. Aí a Gemara continua. Verabi Elazar amar, la Mikra ou la Midrash tzarich levarech, ou la Mishnah en tzarich levarech. Então o Rabbi Elazar recebeu outra tradição. Ele disse, para estudar as escrituras e para estudar o Midrash Halachá, se deve recitar uma bênção para os dois. Seria para estudar Mishnah que não é necessário recitar uma bênção. Então veja, nós temos o texto das escrituras, e os textos das escrituras, a dificuldade que existe na leitura da Bíblia hebraica, isso é claro, para quem lê para estudar, evidente, né? É justamente porque a história na Bíblia hebraica, as narrativas, elas são na verdade pedaços de histórias. Num único capítulo qualquer da Bíblia hebraica, seja da Torá ou seja do restante da Bíblia hebraica, você não tem um único texto ali. Você tem várias tradições diferentes que foram costuradas para formar um único texto. Este é o motivo de a Torá ter tantas repetições de histórias, por exemplo. Né? Você pega no Sefer Bereshit, o relato da criação, o Midrash da criação, tem 2 Midrash. Não tem um Midrash, tem 2 Midrash. Um contando de uma forma e outro de outra, para quem presta atenção. Né? Você nota o primeiro Midrash, ele começa a contar a história numa sequência de eventos que termina com o Adam em relação aos outros animais. Mas no segundo Midrash, a história começa com o Adam e depois vem os animais. Então são 2 olhares midráshicos sobre a mesma coisa. Quando eles foram costurados no mesmo texto, ficou parecendo que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Mas é claro que um leitor atento fala assim, mas como que o capítulo 2 está repetindo de novo o que foi falado no capítulo 1? Mas isso é para leitor atento, é para gente que estuda com atenção. A maior parte das pessoas não lê com atenção absolutamente nada. Então as pessoas não se dão conta desses fatos, né? Do fato de a Torá repetir leis. Entende? Você pega leis do Sefer Bamidbar ou Devarim ou Vaikra repetidos no... Entende? Do Sefer Devarim no Vaikra ou do Sefer Vaikra. Aí você fala, mas essa lei já não foi dita? Quer dizer, para que repetir? Então, por que repete? Porque é outra tradição. Para o redator que compôs aquele texto, ele não estava repetindo nada. Porque naquele texto que ele estava compondo, era a primeira vez que ele estava falando daquilo. Acontece que na hora que o texto foi remontado num novo pergaminho, o redator que fez essa remontagem, ele colocou tanto o argumento de uma tradição quanto de outra. Então tinha a tradição de sacerdotes, tinha a tradição de outros escribas que eram da tribo do norte e que os pesquisadores não sabem quem são essas pessoas, mas então eles pegam alguma característica linguística dessas pessoas e põem para identificar o texto deles. Então, por exemplo, os redatores da tribo do norte, eles têm um costume textual, que é chamar sempre o divino de Elohim. Então, a tradução dos eloístas, como se fosse. Aí põe um ezinho e identifica. Fala, ó, esses são os redatores da tribo do norte. Porque se você vê os textos que vieram das tribos de Judá, das tribos do sul, esses textos têm outras manias de linguagem, outras formas de falar. Por exemplo, evitam chamar o divino de Elohim, só de vez em quando, mas chama pelo tetagrama, pelo Hashem. Então coloca uma outra letrinha para identificar esse grupo. Por quê? Porque eles têm outras visões, inclusive, sobre tudo. Eles têm outras visões sobre como seria a história dos patriarcas, eles têm outras visões sobre como a religião deveria ser entendida, ele tem outras visões sobre ética, sobre moral. Então nós podemos contrastar as visões das tribos do norte com as tribos do sul, dos diferentes regiões de Israel, do mundo antigo, e ter uma ideia, mais ou menos, de como essas tradições se tornaram uma só com o passar do tempo, e quem fez a redação em mais ou menos que época. Né? Para que nós tenhamos uma visão muito clara de que são várias tradições de várias famílias que deram origem aos textos que hoje nós pensamos ser de uma única vertente. Nunca foi desse jeito. Né? Então, por isso, essas diferentes tradições. E aí a importância de distinguir. Então, veja, eles distinguiam Mikra, que é o texto,
das escrituras, nós chamaríamos hoje, e eles distinguiam isso do Midrash Halachá. Mas segundo o Rabino Eleazar, o Midrash Halachá não pode ser distinguido das escrituras. Olha que interessante. Para ele, os dois têm o mesmo valor. Tanto a escritura tem o valor, quanto o Midrash Halachá tem o valor. Por que o Midrash Halachá tem o valor? Porque o Midrash Halachá está, como eu expliquei sobre a escritura ser um retalho, né, uma colcha de retalhos de textos, ela deixa muitas perguntas. Ela deixa muitas coisas sem resposta. Por quê? Porque como juntou os pedaços dos textos de diferentes redatores de épocas diferentes, nós ficamos, às vezes, com paradoxos, sem saber por que está escrito desse jeito. Então, o Midrash Halachá, ele procura buscar tradições que tentam explicar essas diferenças, ou pelo menos para mostrar para o leitor que elas existem. Porque o mínimo que o Midrash faz para qualquer pessoa que o estuda é mostrar para você, ó, tem um problema nesse texto. E uma das soluções possíveis é essa. Né? Então, o Midrash é chamado, esse caso, o Midrash Halachá, que ele está se referindo, são os textos midrashicos que os rabinos usaram como base para leis e regras religiosas. Porque existem outros midrashim que os rabinos não usam para essa finalidade. E aí esses midrashim não recebem o título, alcunha ou apelido de Midrash Halachá. Eles recebem o título de Midrash Agadá. Porque eles só são embelezamentos éticos, morais, enfim, religiosos, mas nada que tenha impacto jurídico. Né? Então, para o Rabino Eleazar, tinha que fazer bênção para a escritura e para o Midrash Halachá. Não faz bênção, é para Mishnah. Porém, numa outra família se pensou diferente. Rabi Yochanan amar, av le Mishnah namen tzarich levarech, aval le Talmud en tzarich levarech. E o Rabino Yochanan disse, não, para estudar Mishnah tem que fazer uma brachá também. É para estudar o Talmud que é necessário fazer bênção. Então veja, nessa família aqui se fazia brachá para a escritura, para o Midrash Halachá e para a Mishnah. Então, já que eu estou explicando essas coisas, a escritura se refere aos textos antigos das tribos, o Midrash Halachá são os textos que preenchem as lacunas históricas com tentativas de explicações, a Mishnah é o trabalho feito pelo Rabino Yehudá Nassi para reunir todas as tradições a respeito das práticas dos 613 mandamentos, tal qual recebida pelas diferentes famílias, tanto de rabinos que foram exilados para a Babilônia, quanto... e quando eu falo assim rabinos, parece que eu estou falando de uma coisa institucional. Não é isso. Rabino no sentido mais arcaico da expressão. Os mestres. Eu não estou falando que era uma instituição. O judaísmo não era, e durante muitos séculos não foi, uma religião institucionalizada. O judaísmo foi institucionalizado e o rabino passa a ser uma figura religiosa só depois do século XV, século XIV, é que os rabinos começam a virar tipo padres do judaísmo. Mas durante a maior parte da história do judaísmo, o rabino não era nada disso. Não era uma figura religiosa, que tem um reconhecimento, que tem uma autoridade. Não, a autoridade do sábio era a sua estima, a sua popularidade, o quão ele era querido na comunidade que ele fazia parte. Portanto, nem todo rabino era querido em toda a comunidade, porque tinha comunidade que gostava de um rabino X e outra comunidade que gostava de um rabino Y. E eles não eram figuras assim religiosas nesse aspecto que nós temos hoje. Eles eram mestres, né? Pessoas que sabiam muita coisa, que estudavam muita coisa, e eles eram todos autodidatas praticamente, e cada um se destacava à sua própria maneira, muitos treinados pelos seus próprios pais e tios e parentes, e outros treinados na mão de outros mestres, né? E que, portanto, falavam em nome desses mestres. Só para ficar claro isso. Então, o Rabino Yohanan diz que na tradição que ele recebeu, nos ensinamentos que ele recebeu, a Mishnah tinha que ser estudada. E a Mishnah, portanto, é esse amálgama de tradições que foi transformado em texto pelo Rabino Yehudá Nassi para explicar os 613 mandamentos. Ele criou esse texto chamado Mishnah, que reúne, no melhor das suas possibilidades, as tradições antigas sobre como é que pratica. Inclusive, é o texto que nós estamos discutindo aqui, né? O Talmud, no caso, é a junção da Mishnah com a Gemara, que é as explicações e as discussões que os rabinos tiveram baseados no texto da Mishnah, elaborado pelo Rabino Yehudá Nassi, que a gente também costuma chamar de Rabbeinu Akadosh, né? O nosso sagrado rabino, ou o nosso sagrado mestre, né? Devido à importância de ele ter feito isso, organizar toda essa bagunça de tradições e dizer, gente, vamos organizar esse negócio, né? Mais ou menos organizou, né? Porque o texto da Mishnah é um texto difícil.
Por isso que existe Guemará. E mesmo tentando facilitar, ainda ficou difícil. E aí, passando as gerações, a gente vai estudando. Mas então tá. Aí, mais uma tradição, né? Verava amar aftalmud sarich lachzor levarech ou levarech. Então o Rava disse, mesmo para estudar o Talmud, se deve recitar uma bênção. Então, quer dizer, o resumo da ópera, tem que recitar bênção para tudo. Tudo isso é Torá. Né? Torá é a escritura, Torá é o Midrash Alahá, Torá também é a Mishnah, Torá também é a Guemará. Então, no fundo, o Torá é o quê? Torá é um termo diluído para toda a instrução do divino, que vem por meio da escritura, ou por meio do Midrash, ou por meio da Mishnah, ou por meio da Guemará, ou por qualquer que seja o meio. Mas percebe por aí que os rabinos tinham, portanto, uma visão não rígida do que Torá significa, como a religião tenta fazer hoje, mas uma visão diluída do que Torá quer dizer. Isso é muito importante para entender futuros textos do Talmud, da Mishnah e de outras fontes. De Amar Rav Chia Barashi, Zimnim Segeim Chava Keimna, Kamei de Rav Letoyei Perkin Ben Sifra de Devei Rav, Chava Makdin Vekan Mishan Yedei, Vrich Mitnachleyei Perkin. Então, essa declaração, que foi dita anteriormente, ela foi apoiada pela prática. Porque essa prática, como eu falei, ela era derivada das observações que eles viam os antigos fazer. No caso aqui do Rav. Então, seu aluno, Rav Chia Barashi, disse, muitas vezes eu me coloquei diante do Rav para estudar o nosso capítulo da Sifrá. Preste bem atenção no que ele está falando. Sifrá, não é? Sifrá é um dos textos do Midrash. Também conhecido, esse capítulo, no caso, é conhecido como Torat Kohanim, Midrash Alahá sobre o livro de Vaikra, da escola do Rav, que era muito estudado lá. Eu vi que o Rav, primeiro, como é que ele estudava o Midrash? Ele lavava as mãos, como se fosse para comer pão, ele recitava uma bênção e só então ele nos ensinava o capítulo. Então ele fazia todo um rito, entendeu? Para dar um senso de importância para o que ele está fazendo. Ele pegava o pergaminho com toda a solenidade, botava na mesa, lavava as mãos antes de botar a mão no pergaminho. E muita gente pode pensar que ele estava então tratando o pergaminho como uma coisa, mas não é, isso é uma coisa prática. Os pergaminhos eram feitos de couro de animais, e a tinta sobre a qual o pergaminho é colocado era uma tinta que com o suor ela mancha. Até hoje nos textos de sinagoga, se você já teve a experiência de ir numa sinagoga ou ver, na leitura da Torá, as pessoas quando vão colocar a mão na Torá, porque é um costume fazer isso, você colocar a mão ou o dedo no texto que vai ser lido, no começo do texto vai ser lido e beijar aquilo. Se você, todo mundo que for ler, botar o dedo no negócio, um que tem a mão suada, um que tem a mão não sei o quê, né, estraga o texto conforme o tempo. Então, como se faz o costume? Você pega o talit, né, ou o talit de alguém, ou indiretamente, você só aponta, e você então encosta o talit ou o tzitzit no texto da Torá e beija o talit, em vez de você botar a mão ali. Porque você estraga o pergaminho se você fizer isso a longo prazo. Então o fato de ele estar lavando as mãos e fazendo tudo isso, não é só uma questão de solenidade, mas também de preservar o pergaminho, que era muito difícil de se conseguir naquela época. Você estragar um pergaminho, você não ia comprar outro pergaminho, você ia ter que fazer outro pergaminho. Muita mão de obra. Então esse rito é um rito salutar, não só pela questão ritualística, mas porque você preserva mais o pergaminho, né? Então isso demonstra, porém, essa prática demonstra que antes do estudo do Torat Kohanim, portanto da Sifrá, ele recitava uma bênção. Então o que é a Sifrá? Sifrá é um livro de Midrash. Né? E o Midrash Alahá, ele é considerado equivalente a estudar o Talmud. Porque o que é o Talmud se não um grande Midrash? E esse ponto é muito esquecido pelas pessoas. Porque, infelizmente, a visão fanática da nossa religião hoje trata os textos importantes da nossa tradição como os fanáticos de outras religiões tratam seus livros. Como livros inquestionáveis, mágicos, rígidos. Mas se você conseguiu perceber alguma coisa nesses 11 capítulos de Talmud que nós temos até o momento, você percebeu que o Talmud é constituído de discussões e reflexões. E por definição, portanto, ele não pode ser rígido. Porque senão, como é que você discute? Não tem como você discutir uma coisa que não pode ser questionada, que não pode ser... Não é? Não, ao contrário, o Talmud ele faz apontamentos. Olha, aconteceu isso, ele falou aquilo, o outro disse isso. Um rabino falou assim, o outro rabino discordou. Mas ele não diz, né, em todos os casos, quem tem razão. O que ele diz é que algumas coisas viraram alahá, ou seja, viraram a prática.
naquela época. O que também não é assim determinante, absoluto. Tudo pode ser modificado, tanto quanto foi. Né? O que é o Talmud, senão uma modificação do judaísmo anterior, né? Do período do Segundo Templo, aquela confusão de seitas, os rabinos estavam organizando. Né? Vamos tirar essas seitas, esses sectários, e vamos organizar esse negócio, porque senão a nossa tradição não vai sobreviver, se ela não for devidamente compreendida. Então, segundo essa prática, eles estavam tratando os textos midráshicos como a Sifrá, e aí você tem Sifrá, Sifri, não é? E Sifrei, que são midrashim sobre Vaikra, sobre Sefer Shemot, sobre o Sefer Bamidbar, não é? como Talmud, ou seja, coisas que você tem que fazer brachá, tem que considerar isso com solenidade. E aí a Guimará esclarece: Mae mevarer, amar Avihuda, amar Shemuel, asher kidishanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Então é por isso que nós recitamos essa bênção. Né? Então a Guimará esclarece: qual é a fórmula da bênção que recitava? Porque perceba que o Talmud colocou só o final. Nós temos a fórmula geral de todas as bênçãos. A fórmula geral de todas as bênçãos é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Todas as bênçãos seguem essa fórmula. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Né? Baruch atah Adonai, bendito sejas tu Hashem, Eloheinu, o nosso Elohim, nosso Eloá, melech haolam, rei do mundo. Então essa é a fórmula. Então o que a gente quer saber de diferença de cada bênção é como ela termina. Porque ela sempre começa do mesmo jeito. Então o término da bênção da Torá, que nos foi ensinado, o Rav Yehudá disse que o Rabino Shmuel ensinou esse final aqui. Então esse aqui é um ensino direto do Rabino Shmuel. Ele diz que nós temos que terminar a bênção da Torá dizendo que nos santifica com seus mandamentos, asher kidishanu bemitzvotav, vetzivanu, e nos ordena, la'asok bedivrei Torah, a nos ocupar com as palavras da Torá. Note como então é a visão judaica desse negócio todo. Como é que é? Então nós temos que dizer asher kidishanu bemitzvotav, que nos santifica com seus mandamentos. Então isso é importante, porque mostra assim, nós não somos santos. Nós, seres humanos, nós somos animais, como todos os outros animais. A ideia de santidade é uma ideia que pertence ao divino. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a nenhum livro, não pertence a ninguém. Pertence ao divino. O divino que trouxe esse conceito para o mundo, por assim dizer. Como que ele trouxe? Ensinando isso na Torá. Não é? Olha, vocês vão separar o que é sagrado do que é profano. Não é? Uma das consequências de estudar a Torá é saber fazer isso, é aprender a fazer isso. Por isso que nós, na Avdalá do Shabat, nós falamos Amavdil ben Kodesh lechol, porque o Hashem separa o que é sagrado do que é comum. Então nós fazemos a mesma coisa, nós só imitamos isso. Você não vê sagrado, você não vê profano, você não vê essas coisas não existem. São conceitos que o divino nos ensina a ter. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos animais como os outros animais. Então o que nos diferencia é a capacidade de fazer essas distinções. É só isso que nos diferencia. Não existe sagrado e nem profano no mundo da natureza. Na natureza nada é sagrado e nada é profano. São animais. Não é? Entende? Esse conceito nem pode existir na natureza. Ele só existe no mundo do humano, do Adán. Então por isso nós temos que nos lembrar em toda a brachá que o Hashem é o Asher Kidishanu bemitzvotav. Ele que nos santifica com os mandamentos. Nós não somos santos, como diz. Né? Então, quando o texto da Torá diz vocês serão sagrados como eu sou sagrado, é um texto sacerdotal, né? O que ele está falando é vocês vão cumprir esses ritos, porque eu ensinei vocês a fazer separação entre o sagrado e o profano. Vocês vão seguir meus ritos. Então vocês serão sagrados no sentido de que vocês cumprindo essas coisas, vocês serão sagrados. Então veja como os rabinos interpretaram isso. Eles não leram sejam sagrados porque eu sou sagrado no sentido de dizer nós somos sagrados. Eles não leram assim. Eles leram você nos santifica, você nos torna sagrados por seus mandamentos. Eu não seria sem esses mandamentos. Sem esses mandamentos eu sou um animal como qualquer outro animal. É esses mandamentos que me separam do resto. Então eu te agradeço por isso. Nos santifica com seus mandamentos. Você nos distingue com seus mandamentos. Então isso é muito importante, porque esse pensamento, infelizmente, ele foi perdido ao longo das gerações. Em algum momento no século XIII, com o advento do misticismo, os judeus passaram a pensar que eles eram sagrados. Olha que loucura. Eles começaram a pensar que eles eram melhores do que as outras nações. Não, nós não somos. Nós somos animais como qualquer outro animal desse planeta. É por isso que nós dizemos Asher Kidishanu bemitzvotav.
você nos santifica com os mandamentos que você nos deu. Nós não temos isso inerentemente em nós. E aí, em seguida, Vetsivano la'asok b'divrei Torah. Vetsivano, e nos ordena. Não é? Mas aonde tem na Torá uma ordem específica de nos ocupar com palavras de Torá? Então você tem isso interpretado em textos. Não é? Por exemplo, no texto do Shema, nós temos lá, vocês falarão dessas palavras. Mas veja, quais palavras? Então os rabinos interpretaram que, em parte, essas palavras são o próprio texto do Shema. Por outro lado, também pode ser interpretado no sentido de essas palavras dessas instruções que eu estou dando. Porque lembrando, Torá é uma coisa diluída. Não é um livro, é a instrução divina como um todo. É por isso que o texto, a recitação da fórmula diz la'asok b'divrei Torah. Se ocupar com as palavras da Torá. Em vez de ser a bênção, por exemplo, que nos ordenou estudar a Torá. Né? Lilmod Torah. Não tem essa bênção, Lilmod Torah. Tem a bênção, se ocupar com as palavras da Torá. Que é mais ou menos o que nós estamos fazendo. Né? Quer dizer, é isso que é se ocupar com palavras de Torá. É focar e se concentrar nesses temas. No caso, lidar com isso, discutir sobre isso, refletir sobre isso. La'asok b'divrei Torah. É ler com reflexão. Então, pegar um texto da Bíblia hebraica e ler como se fosse uma leitura automática não é la'asok b'divrei Torah. Recitar textos da Torá não é la'asok b'divrei Torah. La'asok b'divrei Torah é realmente focar nos textos, investigá-los, discuti-los, analisá-los. Isso é la'asok b'divrei Torah. É isso que nos foi ordenado. Verabi Yochanan mesayen ba'achi erav na Hashem Eloheinu al divrei Toratecha befino befiot amecha beit Israel venichia nachno vetzitzaenu vetzitzai amecha beit Israel kulan yodei shmecha veoskei Toratecha baruch ata Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Agora o Rabino Yochanan nos ensina uma conclusão dessa bênção. Porque nós fizemos a bênção para poder nos ocupar com as palavras de Torá. Então ele diz, e aí quando você termina, o que você fala? Então ele diz que nós temos que dizer, Hashem, nosso Elohim, faça com que as palavras da tua Torá sejam doces em nossas bocas e na boca do seu povo, a casa de Israel, para que nós, nossos descendentes e os descendentes do seu povo, a casa de Israel, possam ser aqueles que conhecem teu nome e se ocupem com a tua Torá. Bendito sejas tu, Hashem, que ensina a Torá ao seu povo Israel. Então essa bênção também existe, essa bênção também é feita quando se termina a leitura de Torá, né? Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befino befiot ubefifiot amecha beit Israel venihi anachnu vetzitzaenu vetzitzai amecha beit Israel kulanu yodei shmecha veoskei Toratecha lishma. Nós acrescentamos, inclusive os faradim costumam acrescentar veoskei Toratecha lishma, que se ocupam com a Torá pelo seu próprio valor. Para acrescentar a ideia de que você não faz isso porque você quer ganhar alguma coisa do divino, você faz isso porque isso é o certo de se fazer. Então, lishma. Né? E aí, essa é mais uma fórmula. Aí vem o Rav Hamnun e complementa. Né? Rav Hamnun amar asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato baruch ata Adonai notem haTorah amar Rav Hamnun zoi meolah shebebrachot. Então o Rav Hamnun dizia que além dessa outra fórmula, ainda tem que falar que nos escolheu entre todos os povos e nos deu sua Torá. Bendito sejas tu, Hashem, doador da Torá. Então você conhece essas brachot, porque toda vez que se lê uma Torá em sinagoga, você escuta as pessoas falarem isso, né? Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Você nos escolheu dentre todas as nações e nos deu a sua Torá. Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Hashem, notem haTorah, que é o doador da Torá. Então, ou seja, nós atribuímos a Torá diretamente ao divino e nós colocamos isso com a distinção que o divino fez de Israel e dos demais povos. Por quê? Nós temos que fazer isso? Porque, inclusive, o Rav Hamnuna diz, essa bênção é concisa em relação às outras que foram faladas até agora, mas ela é a mais notável. Por que ela é a mais notável? Porque ela combina a gratidão pela Torá e também a aclamação por Israel. Nós não falamos antes que o divino é que nos santifica com os mandamentos? É para isso que essa brachá aponta. Essa ideia de escolha do divino por Israel, dentre todos os povos, é a ideia de, portanto, haver uma separação. Primeiro, a ideia de separação. Israel foi santificado, não no sentido que recebeu poderes, privilégios, não. Separado para ser herdeiro dessa tradição em específico. Esse fenômeno de você separar uma nação
é o fenômeno que nós devemos, porque isso não trouxe só benesses para Israel, sejamos francos, né? Isso trouxe uma série de problemas, porque colocou praticamente um alvo nas costas de todos os judeus, né? De todas as nações, com parte de tudo que aconteceu entre todos os povos. Então, essa escolha, na verdade, foi um destaque que não só trouxe resultados positivos, mas trouxe muitos resultados negativos. E não obstante a isso, a função de Israel é ser herdeiro e preservador dessa tradição. Então, isso pode parecer um fardo, devido a tantos problemas históricos que disso resultaram. Então, por causa disso, a menção na bênção de que, apesar disso parecer um fardo, disso ser uma coisa difícil, isso deve ser visto como um privilégio. Da mesma forma que você separar sagrado e profano, esses conceitos, isso não facilita a vida. Pelo contrário, isso dificulta a vida, né? Porque se você não faz separação entre o que é sagrado, o que é importante e o que não é, você pode viver que nem bicho, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Não tem problema, nada tem problema. Não é? Se você diluir o conceito, por exemplo, dizendo que não, tudo é sagrado, ou nada é sagrado, você faz o que você quiser, a sua vida é fácil, tranquila, não tem regra, faz o que você achar que tem que fazer, o que te agrada. Quando você traz essa ideia de Kedushá, a vida fica muito complicada. Para fazer isso tem que fazer aquilo, para entrar no templo tem que lavar não sei o quê, tem que pegar um negócio, tem que tirar a sandália, tem que botar tal roupa, tem que fazer... É tudo muito complicado. Então isso é para mostrar que a problematização, ela organiza, mas ela também dificulta. Da mesma forma, o povo de Israel. O povo de Israel, através do Pacto do Sinai, é um povo que problematiza. Não é só, então, agora, a partir de agora, existir no mundo. Agora não é só, a partir de agora, ter um Estado. Agora não é só, a partir de agora, viver um dia após o outro. Agora tem uma série de coisas que eu tenho que pensar. Tem uma série de coisas que eu tenho que fazer. Tem uma série de estudos que eu tenho que fazer. Tem obrigações para cumprir. Tem épocas para celebrar. Tem isso, tem aquilo. Então você tem esse peso da tradição que faz parecer um fardo. Então por isso que o Rav Hamnuna diz que nós temos que abençoar e dizer Asher bacharbanu mikolami. Você nos distinguiu dos povos. Porque para os povos você não obrigou nada disso. Você obrigou a nós. Venatan lanu et Torato. E você nos deu tua Torá. E é muito importante essa frase. Tua Torá. Não nossa Torá. Né? O judaísmo, depois que ele se mistificou, ele passou a tratar a Torá como propriedade. A Torá é minha Torá. Né? E as seitas também fazem isso. Né? Você pega fanáticos religiosos em relação a judeus seculares, eles dizem, não, é a nossa Torá, não de vocês e tal. Mas aqui a Guimará nos lembra que não, a Torá não é sua, nem minha, nem de nenhuma religião. A Torá é do Hashem. Então, Venatan lanu et Torato, você nos deu a sua Torá, que ainda é dele. Então, Baruch atah Hashem noten a Torá. Ele é outorgador, doador da Torá. A Torá foi doada para nós, mas ela não é originalmente nossa, é do divino. Então, por isso, com esses conceitos, digamos assim, compactos, é por isso que essa bênção é considerada por ele a mais notável. Então, porque todos esses argumentos são argumentos muito bons, né? Várias bênçãos da Torá foram sugeridas, o Talmud conclui. Então vamos recitar todas elas. E de fato foi o que aconteceu. Né? Essas bênçãos todas constam no Sidur. Em diversos momentos você faz todas essas bênçãos que o Talmud ensinou a fazer aqui. Mas só para você ver de onde veio, né? Tudo isso. Tanamatam amar lachen amnuna barchu brechatachat vecha barchu vekaru aseret adibrot shma vechaya in shamoa vayomer barchu et ha'am shalosh brachot emet ve'etziv va'avoda birkat hakohanim ובשבת מוסיפן ברכה אחת למשמר יוצא. Então, tudo bem, nós concluímos esse assunto que nós estávamos falando de quais bênçãos fazer para a Torá e tal. A Guimará agora volta para aquele assunto que estávamos falando na página anterior sobre as bênçãos que acompanham a leitura do Shema. Nós estávamos buscando no rito dos sacerdotes o que eles faziam, qual era a prática deles para que a gente possa então se basear em alguma coisa. Lembra que eu falei que os rabinos não criaram os ritos baseado no que é mais bonito, no que cada um inventou. Eles buscavam referenciais ou em textos dos profetas, tradições dos profetas ou tradições de sacerdotes. Então nós aprendemos lá, o Talmud diz. Lá que ele quer dizer é a Mishnah do Tratado de Tamid. Lembra que para os sábios, a Mishnah é um texto inteiro.
Não é como nós estudamos uma Mishnah de cada vez, né? Para eles não, toda a Mishnah está perante eles, e muitos deles, inclusive, decoraram a Mishnah toda, né? Então, quando eles falam lá, eles não dizem onde é, aí cabe você ter conhecimento daquela Mishnah lá para você saber do que eles estão falando, para facilitar nas versões do Talmud que são traduzidas e elucidadas, como essa do Steinsaltz, ele já nos diz o que os rabinos querem dizer com isso. Porque no texto do Talmud mesmo ele não fala. Ele fala assim, está escrito lá. Aí você fala, mas lá onde? É por isso. Porque eles têm essa dificuldade. Para eles sabem de cor, mas eles estão imaginando que quem vai ler também sabe de cor. Né? Então, nós aprendemos lá, numa Mishnah no Tratado de Tamid. De manhã, o vice-sumo sacerdote, que era o cara designado para supervisionar a atividade no templo, ele dizia aos sacerdotes que eram membros da vigília sacerdotal, que era chamada de Mishmar, que ficava de plantão naquela semana, o cara só podia trabalhar uma semana, né? Recitem uma única bênção, ele falava para a pessoa. Aí os membros da vigília sacerdotal recitavam uma bênção e liam os 10 pronunciamentos, liam o Shema, aí eles liam o trecho do Vehaya in Shamoa, depois eles liam o trecho do Vayomer, que é a recitação padrão do Shema que a gente tem hoje. Então o Talmud está mostrando que essa recitação que nós temos do Shema, que alguém poderia olhar para o Sidur e dizer assim, os rabinos que inventaram isso daí. Não, isso era uma prática já dos sacerdotes. Não é? Eles que trouxeram essa tradição. Então veja, os sacerdotes, na Torá, inclusive originalmente, eram as pessoas que responsavam por ensinar os ritos. Então é uma tradição autêntica. Né? Eles tinham esse costume. Eles que separaram os pedacinhos de versos para ler. Então está tudo certo. Além disso, eles abençoavam o povo com 3 bênçãos. Essas bênçãos eram Emet Ve'atziv, que nós falamos no Sidur, verdadeiro e fiel, que é a bênção da redenção, recitada após o Shema. Ve'avodá, eles faziam o serviço, que é a leitura das ofertas, né? Que é a bênção especial, recitada sobre a aceitação divina das ofertas, que é semelhante ao serviço do templo recitado na reza da Amidah, que nós fazemos, semelhante, não é idêntico. E o trecho do Birkat HaKohanim, que é a bênção sacerdotal, que todo mundo conhece, recitada em forma de reza, no caso deles, sem fazer aquele negócio de apontar, fazer assim com os dedos, né? Sem fazer isso daí. Isso é um comentário do Tosafot, só para a gente ter uma noção. Né? E no Shabat, era adicionada uma bênção para abençoar a vigília sacerdotal que estava saindo. Né? Que era uma semana que eles trabalhavam, aí no Shabat eles trocavam de turno, como se fosse, né? E era substituído, inclusive, no Shabat. Muito bem. Mae brachachat, Chiamar de Rabi Abba, Rabi Yosef bar Abba, Ikla'u lechul atra, Ba'ut menaychu, Mae brachachat, Lachava bedaychu, Ve'atush laichud lerav matna, Lachava bedai, Aton shilyalchud lerav Yehuda, Amar lechu, Achiamar Shmuel, Ahava Rabba. Então, alguns detalhes dessa Mishnah que veio aí, não ficaram claros, então o Talmud começa a discutir um pouco sobre isso. Primeiro, qual é a bênção chamada de bênção única? Porque ele falou, eles estavam uma bênção única. Que bênção é essa? Depois a Gemara diz assim, bom, é como no incidente que o Rabino Abba e o Rabino Yosef bar Abba visitaram certo lugar. O Talmud não diz qual lugar. E as pessoas de lá perguntaram assim, qual é a bênção única? Ou seja, eles leram esse trecho da Mishnah, eles também não entenderam, e aí eles perguntaram, que bênção única que está falando aqui? E o Rabino Abba e o Rabino Yosef bar Abba não tinham uma resposta para isso. Olha que interessante. Né? Os rabinos tinham um excelente bom costume que foi perdido quando a religião se tornou essa figura autoritária. Os rabinos sabiam dizer, eu não sei. Os rabinos não tinham resposta para tudo. Sabe, as pessoas hoje perguntam coisas absurdas para as quais nenhum ser humano tem resposta, né? Qual é o sentido da vida? O que acontece depois que a pessoa morre? Ninguém tem resposta para isso daí. Não existem respostas para esse tipo de pergunta. Então, os rabinos, mesmo para coisas que eram da alçada deles, né, como qual é a bênção, eles não inventavam nada. Então, perguntaram para eles o que quer dizer a bênção do texto da Mishnah, ó honorável rabino, e eles dizem, não sei, eu vou pesquisar, depois eu te falo. Então eles vieram e perguntaram para o Rav Matna. O Rav Matna também não sabia, e sabia mais Torá que eles dois. Eles vieram e perguntaram para o Rav Yehudá, e ele disse, Shmuel ensinou, Shmuel disse, era Havarabá, um amor abundante, que é aquela bênção que nós estávamos falando, que os rabinos concordavam que tinham que fazer, mas os outros achavam que tinham que fazer Ahavat Olam, né, amor perpétuo. Então ele disse, a bênção que os sacerdotes faziam é Havarabá. Agora você entende porque o Talmud falou
que então tinha que fazer a Havarabá. Porque a Havarabá corresponde à prática que os sacerdotes faziam. Veja que interessante. Ve'amar Rav Zereika, amar Rav Mei, amar Rav Shimon ben Lakish, Yotzeror, Kiat Rav Yitzchak bar Yosef amar, Vechad Rabi Zereika, La beperush itmar lei miklala itmar, De'amar Rabi Zereika, amar Rabi Ami, amar Rav Shimon ben Lakish, Zot omeret brachot en meakvot zo et zo. Então o Rabino Zereika disse que o Rabino Ami tinha dito, que o Rabino Shimon ben Lakish deu uma resposta diferente para isso. Então ele falou, a bênção única não é a Havarabá, como foi ensinado naquela versão, mas sim Yotzer Or, que cria a luz. E assim foi a declaração do Rabino Shimon ben Lakish. Né? Ela foi recebida desse jeito na Babilônia. Mas, quando o Rav Yitzchak bar Yosef veio, e toda vez que o Talmud fala veio, ele quer dizer veio da terra de Israel para a Babilônia. Ele declarou que essa Lahá não era uma citação direta, ou seja, não era uma declaração correta do Rabino Shimon ben Lakish. Seja lá quem ouviu, não citou correto. Então, quer dizer, ele não disse, né, explicitamente o ensino do Rabino Shimon ben Lakish. Ele fez uma interpretação. Como o Rabino Zereika disse que o Rabino Ami tinha dito, que o Rabino Shimon ben Lakish disse, da expressão recite uma bênção única, que é a expressão da Mishnah do Tratado de Tamid, se conclui que deixar de recitar uma das bênçãos que foram determinadas não impede a pessoa de recitar a outra. Então, o sentido era completamente outro. Né? Quando ele falou o que ele falou, ele não estava ensinando sobre qual bênção representava a bênção única. Ele estava ensinando que quando você está fazendo a série de bênçãos do Shema, e por alguma razão você erra, porque lembrando, na época do Talmud não existia esse livro que nós temos chamado Sidur. Isso é uma invenção do século XII, século XIII em diante. Não existia esse livro antes. Não havia um livro de rezas. Aí você pergunta, mas então a reza era espontânea? Também não. A reza tinha que ser aprendida e decorada. Era mais difícil ainda. Se você acha difícil ler o Sidur, então você imagina ter que decorar o Sidur. Era assim que era feita as bênçãos. Era tudo decorado. Né? Eles tinham que recitar, eles iam para a escola lá, talmúdica, para aprender, ouvir qual era a bênção e tinha que decorar. Então eu começo falando isso, depois isso, tinha que memorizar isso. Então, ele estava falando sobre isso. O que era muito comum quando você tenta memorizar algo? Você esquece de alguma coisa ou outra. Então, se a pessoa recitasse a bênção do Shema e esquecesse alguma, e ele recitasse só a posterior, e ficasse com uma dúvida, será que eu recitei certo? Não precisa se preocupar. A recitação de uma não impede a recitação da outra. Veja que isso é um ensinamento profundamente prático quando você tem que memorizar alguma coisa. E então, Ei, amara bishlama yotzeror ve'amari chavu chayeno devrachot en meakvot zoidzo elakan amarei ahavarabá. Então a conclusão, que foi tirada da declaração do Rabino Shimon ben Lakish, é que ele afirmava que a tal bênção única recitada era yotzeror e não ahavarabá. As considerações que levaram os sábios a essa conclusão foram, considerando o que você diz, que eles recitavam yotzeror, quem cria a luz, eles quer dizer os sacerdotes, né? Então, a conclusão do Reish Lakish, qual foi a conclusão do Reish Lakish? De que deixar de recitar uma das bênçãos do Shema não impede recitar a outra, fica compreensível, já que eles recitavam Yotzeror, quem cria a luz, e não a Havarabá. Né? Então, mesmo assim, eles cumpriam a obrigação. Então, é desse jeito que nós concluímos a página 11b do Tratado de Brachot. Né? Para você que nos acompanhou até aqui, Tzedikula Mitzvah, Toda Rabá, obrigado pela sua atenção. Obrigado mais uma vez aos nossos colaboradores, sem os quais o estudo do Talmud, ou da Sheva Mitzvot Beninoah que nós faremos, ou o estudo das Parashiot acadêmico que nós faremos, eles não seriam possíveis. Não é possível fazer isso sem pessoas que estejam engajadas em participar, em assistir, em comentar, como tem ocorrido no nosso grupo do Telegram, Baruch Hashem. Tudo isso é possível graças a quem participa. São os seres humanos que fazem isso ser possível. Então, Tzedikula Mitzvah, né, Tiebru, cada um de vocês que colaboram com o Beit Midrash Livre. E nós nos vemos numa próxima aula. Não é? Nós temos ainda, nessa semana, estudos do Sefer Moreh Nevuchim para fazer, estudo do Torah Min HaShamayim para fazer, e eu conto com vocês para participar, comentar
e dar continuidade ao nosso projeto. Paramos por aqui, muito obrigado e até a próxima. Bezrat Hashem Yitbarach.